Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Pô de Pedra Podcast aqui com a gente. Você já sabe falar de pedra, ficou mais leve. Gostou aí, ó? Tô treinado. Tô falando até como radialista aqui, ó. Já pensou? Se eu estivesse apresentando um jogo de futebol Flamengo e Vasco aí, com essa dinâmica aí, com essa minha fonética aí, você ia querer assistir o jogo comigo, né não? Não é não, Rolandinho? Vamos começar a transmitir jogo aqui agora na internet. Eita! Galera, mas hoje o assunto não é futebol. Hoje o assunto é um esporte super radical. Bota medo em muita gente. Tem gente que fala que é esporte de maluco, mas é um dos esportes mais bem preparados. O cara, para mexer com esse negócio aqui, o cara tem que estar bem na mente, ou não. Aí a gente vai saber disso agora com o especialista. E eu trouxe um cara aqui que tem anos de instrução de voo, dezenas de milhares aí de voos duplos, carregando gente para cima e para baixo no voo livre, que muita gente confunde com parapente, com esse negócio todo aí, com asa delta. Depois ele vai explicar a diferença de cada uma dessas paradas aí. Bom, mas eu tô aqui com o nosso querido Samuel Almeida. Ele é o guardião do Monte da Felicidade. Como é que é o negócio lá? É o Rampa do Mirante, também conhecido como a Montanha Mágica. A Montanha Mágica. Ele é o guardião da Montanha Mágica. Porque hora dessa vão chegar lá, ele vai estar com aquele... né, o cajado. O cajado e com o negócio lá do... Grande Samuel, guardião da montanha. Vai pegar esse apelido, hein, bicho? Você vai ver. Rapaz, a Montanha Mágica é pesada, cara. A gente faz o possível para dar parcela de contribuição. Grande Samuel, gente. Para quem não conhece, para quem não sabe, aqui o Espírito Santo tem uma vocação natural para voo livre, né? Em especial por conta das montanhas, da nossa cadeia, né, geológica aqui, que inclusive é o motivo da gente ser a terra da pedra, né, bicho? Tudo a ver, né? Tudo a ver, né? tudo a ver. E o Espírito Santo foi agraciado aí com algumas montanhas, algumas pistas, né, montanhas que se tornaram pistas de voo. E hoje esse é o tema. Você quer saber um pouco mais sobre voo livre, sobre o esporte, sobre o calendário, o cenário do voo livre capixaba, você vai receber agora diretamente da fonte aqui do professor Samuel, ele que tem esse tempo todo de bagagem. Se você está assistindo esse programa pela primeira vez, já fica o meu agradecimento aqui. Peço para você se inscrever no canal aqui no YouTube, é muito importante, porque tem gente que assiste, gente, e o próprio YouTube dá o relatório pra gente, fala, pô, o cara não segue. Então, ajuda a gente, segue a gente aí, que é muito importante. E o Samuel é um dos pioneiros aqui, ele uma gangue aí completa de gente, grandes nomes, né? Ele hoje atua ali na área de estudo. Ele vai falar, deixa ele falar sobre ele mesmo. Mas ali na montanha, no Morro do Mirante, aqui em Cachoeiro do Itapemirim, divisa com Vargem Alta, não é isso? Seja bem-vindo, tudo bem, Samuel? Bruno, enorme satisfação estar aqui no Pó de Pedra. Muito obrigado pelo carinho do convite. Estamos aí para conversar com vocês sobre voo livre. Estou de asas abertas. Asas abertas. Vamos começar do começo, então. Qual que é a diferença de voar de parapente, de paraquedas, de asa delta e outras modalidades? Né? Tem kitesurf, kite window, enfim. Tem uma série de modalidades do voo livre. Dá um panorama pra gente, a diferença delas e se tem uma que é meio que faixa preta, o cara só entra depois que já teve nas horas de voo. Fala um pouquinho. Bruno, olha só, cara, o universo do voo livre diz respeito a asa delta e parapente. Asa delta e parapente é o voo livre. A diferença da asa delta e parapente, obviamente, é o formato dos equipamentos. O parapente é aquilo que lembra um paraquedas. Na verdade, a sua origem é o paraquedas. O parapente vem da evolução do paraquedas quadrado. Paraquedas de paraquedismo, os caras saltavam de avião. Lá atrás, na França, alguns alpinistas começaram a pegar os paraquedas de salto de avião e começaram a descer as encostas. Eles escalavam as montanhas e depois desciam as montanhas. Na Europa, né? Na Europa. O berço do voo livre é europeu. No caso do parapente especificamente. E assim começou o parapente. Então, dentro do termo voo livre, asa delta e parapente. Em termos de aerodinâmico, é tudo igual, cara. É tudo igual. Só muda mesmo só o formato e a forma de comandar, é lógico. Agora, as forças que regem o voo de asa delta são as mesmas forças que regem o voo do avião, o voo do helicóptero e o voo do passarinho. Excelente. Olha que coisa. E tem uma outra aqui que passou despercebido, mas
entra na mesma categoria o tal do ultraleve? Ou é totalmente diferente? O É um mundo à parte. Não, aí você vai estar na categoria de aviação motorizada. Não motorizada, né? Motorizada. Ah, é? Ultraleve? Ultraleve. Você está querendo falar planador. Planador. O planador, ele está na categoria de voo à vela, aonde também podemos encaixar o parapente e a asa delta. Porém, o planador, ele está na categoria de aviação, ainda que voe nos mesmos parâmetros que nós, por atividade térmica, pelas correntes de ar que sobem, etc. e tal. Mas assim, em termos de categorização, o planador, ele está na categoria de voo à vela em termos de aviação. Entendi. Agora, dá para elencar, assim, um que seja mais perigoso do que o outro? Essa pergunta ela é muito recorrente e eu posso te dizer, cara, que na verdade é tudo dentro do que a gente está conversando aqui agora. Claro. Esses equipamentos, né? É tudo igual. Você vai falar com o pessoal da Asa Delta, eles vão defender a Asa Delta como sendo mais seguro que o parapente. Você vai falar com a galera do parapente, eles vão achar que é mais seguro do que a Asa Delta. Na verdade, eu acho que é tudo igual. Quem faz a segurança da atividade é o seu piloto. Se o piloto age de forma prudente, age de forma segura, o voo será seguro. Caso contrário, vai ser muito perigoso. Agora, sem querer fugir para outros mundos, outros universos, o wingsuit, que é aquela roupa de morcego que os caras saltam de pedra, ali realmente o potencial de risco é absurdo. Porque é uma velocidade... velocidade e proximidade do relevo. É isso que dá o potencial de risco. Quando você voa de parapente ou voa de asa delta e procura se afastar do relevo, você tem a sua gama de risco, só que esses riscos vão estar limitados. Agora, o cara quando faz um salto de wingsuit e o lance dele não é voar para o vazio, é passar raspando nas pedras... A adrenalina do cara é passar raspando na pedra. Meu irmão, ali eu falo para você que só faria isso se o exército inimigo estivesse chegando para me pegar. Muito bem. Agora, já que você tocou nesse ponto... Você que é um cara do parapente, né? Você é do parapente. Tem uma história, uma carreira, né? Muitos saltos. Então você já está consolidado, você é veterano. Se você pegar hoje uma asa delta para voar, você tem todo o domínio da aerodinâmica, você sabe o que tem que fazer ou não? É um treinamento diferente? É um treinamento diferente, porque nós estamos falando de superfícies de comando diferentes. Entendi. As leis que regem o voo são as mesmas. A mesma explicação do porquê uma asa delta está voando é a mesma do parapente. E eu tinha comentado com vocês sobre o passarinho, é a mesma que rege o voo do passarinho. Por quê? Tudo isso, hélice do helicóptero, asa do avião, parapente, asa delta e asa do passarinho. Tudo tem o mesmo formato. Bruno, olha só que interessante. Você viu aqueles vídeos antigos, quando os caras estavam tentando voar lá nas antiguidades, aqueles vídeos em preto e branco? Os caras montavam as coisas absurdas e não voavam, é claro. Claro, se matava, inclusive. Se matava e tudo mais. Cara, São muitos que se mataram tentando voar. Exatamente. Qual foi o grande X, cara, a grande descoberta para que realmente começasse a se voar planado? Que é essa a ideia, fazer o voo planado. O formato da asa do passarinho, Bruno. É, né? O formato da asa do passarinho, ele tem um desenho que parece uma gota cortada no meio. Então você, em cima, ele é arredondado, como é uma gota, né? E embaixo ele é reto. Quando o ser humano finalmente descobriu que esse desenho da asa do passarinho era o que chamamos hoje de perfil aerodinâmico, aí as coisas começaram a voar. Então, se você pegar a asa do avião e olhar ela de lado, você vai ver esse desenho, uma gota cortada no meio. Se você pegar o passarinho, cortar a asa do passarinho, eu tô brincando, hein? Não é para cortar a asa do passarinho, não. Mas é a ideia da simetria do desenho é esse. A mesma coisa, a hélice do helicóptero, a asa do avião, o parapente, se você cortar o parapente no meio, você vai ver a asa de um passarinho, e é por isso que nós voamos planados. Muito bem, então fica aí esse conhecimentos gerais aí para você que tinha curiosidade de saber. Da próxima vez a gente traz aquele Rasmussen aqui para ter uma segunda opinião. Ou então cara da flora e da fauna aí. Ou então o Otto Lilienthal, né? Que viveu em 1800 e alguma coisa aí e foi considerado o pai do voo planado.
com as primeiras asas deltas, porque ele se ligou que esse desenho era a chave. Agora, esses dias eu tava vendo um desses conteúdos, discutíveis aí na internet. A gente nunca sabe se tem Ainda fundamento mais ou não. agora Ainda mais com inteligência artificial. artificial. Mas eu tava lendo uma parada, velho, que disse o seguinte: o cara falou no videozinho lá, que o voo a Segunda Guerra Mundial foi o ápice do paraquedismo, né? Foi o ápice do paraquedismo. Porque você descarregava muita tropa, o terreno já estava ocupado pela Alemanha, os caras não tinham como chegar e vinha por cima. E os caras estavam falando o seguinte nesse vídeo, que o formato do paraquedas do soldado, ele não te segura muito, ele é rápido, é uma velocidade rápida, e tem um jeito do cara tocar o solo, que se ele tocar errado, ele se quebra todinho. Se chama aterragem. Aterragem, né? É por aí mesmo, né? Tem que ter o esquema, né? Sim. Então, Bruno, pô, muito legal esse papo, cara. Muito legal. A ideia do paraquedismo militar não é você ficar boiando no céu, não, porque senão você vai tomar um tiro. Você fica exposto, né? Ainda você vira alvo, né, moleque? Ainda que é a Convenção de Genebra, eu acho que é a Convenção de Genebra, né, que institui paraquedistas em planeio não podem ser atingidos. Olha só que mundo fantástico, não é mesmo? Um mundo lindo, um mundo de Poliana. No idealismo político. Rapaz, toda vez que você vai fazer esse movimento, dá um BO aqui. Alguma coisa você tá pisando aí. Mas tá de boa, vambora, segue o barco. Aí, o que acontece? A ideia, quando eu tive a honra de servir na Brigada Paraquedista em 1990. Meu primeiro contato com o ar, com a atividade aérea, foi no Exército em 1990. E nós, a garotada de 17, 18 anos, ao entrar lá, você tem esse ideal, né? Você, poxa, planando no céu. Cara, meu irmão, vou te falar que com 10 segundos você tá no chão, mais ou menos. 10 segundos é muito rápido, mas eu acho que não dá 30. Eu não lembro agora, mas não tá dando... É rápido. É rapidão, por quê? O objetivo do paraquedismo militar é colocar a tropa em solo da forma mais rápida possível. Para você ter uma ideia, o salto do Exército Brasileiro, da Brigada Paraquedista, é 360 metros. Muito baixo. Mais baixo que o Mirante, que tem 390. Se houvesse um lançamento de paraquedistas do Exército ali em Soturno, nós estaríamos vendo o avião por cima. Olha que interessante. No caso específico que você comenta das intervenções de tropas aerotransportadas na Segunda Guerra Mundial, os paraquedas eram redondos. Ainda não existiam os paraquedas quadrados nessa época. O paraquedas quadrado ele foi uma evolução após o redondo. E para se aterrar, para se pousar com o paraquedas redondo, você tem que ter a técnica de rolamento. Por quê? Porque ele desce com muita velocidade. Agora as coisas me fogem um pouco, mas me parece que é algo em torno de 3 a 4 metros, como se você estivesse pulando de 3 a 4 metros. É a sua carga ao chegar no solo. É pesado, né? Então, você tem que ter a técnica de rolamento, em que você toca o solo e distribui essa energia, que até então era vertical, de forma horizontal. Porque senão o joelho vai pro saco, você quebra a perna. Exatamente. Isso é muito treinado, isso é treinado de uma forma muito severa, de forma que se o cara não atingir os parâmetros necessários para se fazer uma aterragem com segurança, ele nem continua o curso, ele é desligado. Entendi. Se o cara não tem habilidade, tchau e benção. É, muito treinado isso. Mas de qualquer forma também, qual que é o ponto de maior tensão ou perigo ou ponto crônico, sei lá, como eu chamaria? A decolagem, a aterrissagem ou durante o voo? Falando do voo livre, qualquer de forma genérica... O que você achar melhor para falar. Olha, na verdade, todos os pontos são pontos críticos. Porém, a decolagem e o pouso, tecnicamente, são os que oferecem maior risco. Por quê? Na decolagem, você está colado ao terreno, ou seja, você está perto de algo duro que pode te machucar. E no pouso, você volta a estar em proximidades do relevo, algo duro que pode te machucar. No voo em si, quando você está lá no meio do nada, embora as pessoas tenham a concepção de que, caramba, o cara está a 2 metros de altura, que perigo. Não, lá não tem nada para acontecer. Por mais que ele possa ter situações, anomalias no parapente, mas a altura é segurança. Essa é uma regra básica da aviação
de forma geral. A altura é segurança. Então, quando você vai fazer uma decolagem, qualquer falha naquele momento, você já está perto do que te machuca, que é o chão. E, ao se aproximar para o pouso, o risco vai novamente crescendo, porque você está se aproximando do que te machuca, que é novamente o chão, tá? E, em linhas gerais, é isso daí. Então, para decolar, tem que ter muito cuidado, realmente muito cuidado. O treinamento para você se tornar piloto, a parte mais difícil do treinamento de voo livre hoje para você se tornar um piloto de parapente e também asa delta é a decolagem. Não, eu tô falando isso, alguém que tá assistindo a gente fala, pô, você tá falando de acidente? Não, cara, eu não tô falando de acidente. A gente tá introduzindo um assunto aqui, eu sou leigo, né? Eu nunca pulei num parapente, não sei nem se tem Está convidado. Pois é, não sei nem se tem aptidão para isso. Mas uma coisa que instiga muito a gente são as normas de segurança. Por exemplo, ninguém entra num avião para fazer uma viagem, como tem centenas no ar, inclusive agora, pensando que o avião vai cair. Ninguém almeja isso, ninguém deseja isso, ninguém quer isso. E sabe que existem normas de segurança severas para que isso não aconteça. Mas o fato é que a segurança do transporte aéreo ou atividade recreativa ou de transporte, ela é fator chave, né, cara? Porque é o ponto de maior cuidado quando você vai aprender a técnica de se lançar no horizonte aí, né? Bruno, cara, esse bate-papo com você, cara, tá sendo uma das coisas mais legais que eu já fiz até hoje, pelas variáveis que você cria. Pô, obrigado, velho. Me sinto honrado. Obrigado, tamo aí, valeu. E eu tô falando isso porque eu já tive a oportunidade de participar de alguns e... Os caras não sabem trocar ideia, né? Pô, cara, tu tá mandando muito bem. Pô, valeu, obrigado. E sem roteiro, tá? Nós estamos aqui no É por isso que fica legal. É por isso que fica legal. Assim. Bruno, olha, eu vou falar uma coisa com você, até porque com a liberdade que nós temos aqui. Parte dessa ideia de risco e de medo de acidentes é culpa da mídia, cara. Eu vou te falar por quê. Observe um lance que eu vou falar para você aqui, para vocês que estão nos assistindo. Vocês vão ver na televisão uma matéria, uma chamada chocante sobre um acidente aéreo. Aí, né, nesse momento, vamos falar do acidente, vamos falar das vítimas, vamos falar de todo o drama da situação. E aí vai falar bem assim, o laudo trazendo as causas do acidente será divulgado em 30 dias. Daqui a 30 dias, você não vai ver esse laudo. Lá, nessa mesma TV, que fez todo esse estardalhaço, com razão, afinal de contas foi algo dramático. Mas você não vai ver esse laudo, cara. Você só vai ver a televisão te chamando para o cruel, o terrível. Companhia vai ser processada em tantos milhões. Exatamente. Então, quando você tem acesso aos laudos, você começa a ter uma visão do que aconteceu e por que aconteceu. Hoje, o meio de transporte mais seguro do mundo é a aviação. Você pode até pensar que não é, mas é a aviação. Eu passo na Serra do Mirante, às vezes eu subo aquilo 4, 5 vezes por dia, dependendo de algum tipo de demanda que eu tenho que resolver entre a rampa e soturno, seja pegando piloto. Rapaz, ô Bruno, você conhece uma estrada mais perigosa aqui no Espírito Santo do que a Serra de Soturno, cara? Você conhece? Inclusive, eu já fiz matéria lá, lá de caminhão que cai lá embaixo, cai perto das casas lá que estão lá embaixo. Sinistro, muita gente morre ali. Rapaz, eu vou contar pra você uma história que eu vivi alguns anos atrás. A gente tava operando com um grupo de alunos da PM lá de Alegre. E era uma turma que iria voar duplo, né? E eu tava operando com Alexandre Cunha, meu amigo, instrutor, hoje o instrutor da Rampa do Mirante, o cara que assumiu a instrução da Rampa do Mirante, Alexandre Cunha, meu abraço. Quando a gente tava subindo para pegar os passageiros, para começar os voos, tava interditada a pista, por quê? Já tinha uma tragédia. Então, não subia. E os passageiros já tinham chegado primeiro, eles estavam esperando a gente. Como é que a gente fez para chegar na rampa? Passamos lá por Santana, né? Entramos lá em Gironda e chegamos à rampa por cima. Beleza, preparamos a decolagem e decolamos com os 2 primeiros passageiros. No ar, nós observamos que a estrada tinha voltado a ficar liberada. Aí pelo rádio, pô, cara, legal, aí a gente já pode voltar para pegar os outros passageiros para os novos voos, subindo pela estrada, que vai ser mais rápido, né? Beleza, pousamos, pegamos o carro. Quando a gente chegou, cara, lá na estrada, que até então estava liberada, ela estava bloqueada de novo. Só que a cena daquele acidente que a gente tinha visto era outra. A gente não estava entendendo o que era aquilo. Você sabe o que foi, Bruno? Era um segundo acidente no mesmo dia.
era um outro caminhão que também perdeu o freio e virou o segundo acidente no mesmo dia. Cara, porra, olha isso, meu irmão. Então isso é o quê? Isso é estrada. Isso é trânsito. E enquanto isso, quantas pessoas caíram, né, de um parapente? Nenhuma, zero. Poxa, pois é, cara. Né? Então, na verdade, a Rampa do Mirante tem um caso fatal. Em quase 30 anos de história, tá? Nós temos um caso fatal. Meu querido amigo Gustavo Marangoni. Então, poxa, nós tivemos esse fatal. Em 30 anos, quantas pessoas morreram na Serra de Soturno? Para você que considera que andar de carro é mais seguro do que voar. Tá aí. Só fazer a proporção. Muito bem. Agora, enfim, tragédias à parte, vamos falar da beleza, vamos falar do desafio. E outra coisa, eu estava lendo ali para você um trechinho de uma frase minha. Teve uma época que eu estava meio metido a escritor aí, então eu postava muita coisa. Eu escrevi lá. Eu compraria um livro seu. Você viu? Pois é, eu comecei a escrever e não terminei, mas vou terminar. Mas eu escrevi algo assim: o nosso medo de morrer não pode ser maior do que a nossa vontade de viver. Isso aí. E quando a gente fala em encarar ou se travestir, ou adotar uma prática esportiva que alguns chamam de esporte radical, né? Que é voar, que é ter esse contato tão maciço com a natureza, né, tão forte com a natureza. A gente tá querendo viver, pô. O cara que quer viver, o cara usufrui, ele experimenta sentimentos e ali reações químicas no corpo dele ali, lidando com aquela adversidade ou com aquele sentimento de controlar e olhar a terra de cima para baixo, assim. O que você acha que tem que ter para encarar o esporte, cara? Coragem, destreza, estudo, técnica. Fala um pouquinho sobre, em linhas gerais, qual que é o mosquitinho que pica o cara pro cara falar assim, pô, vou mexer com esse negócio. O que é o negócio que chama atenção para isso? Bruno, o voo livre não é um desafio à morte, é um convite à vida. O voo livre é uma celebração da vida. Ele tem seus riscos? É óbvio que tem, é lógico, uma das atividades consideradas mais arriscadas do mundo. Agora, o voo livre é para quem? O voo livre não é para o cara destemido. O voo livre não é para aquele cara, eu sou aventureiro e me exponho ao risco de morte. Não é para esse tipo, cara. O voo livre são para pessoas que querem adquirir a habilidade de voar, a habilidade de pilotar uma asa, mas entende que por trás dele tem uma família, tem filhos, tem pais, e que quando algo de ruim acontece em função do voo livre, é porque o voo, neste caso, quebrou a sua função, que é a da celebração da vida. A pessoa que se dispõe a voar, ela é, acima de tudo, uma pessoa que tem amor à vida. Estou falando isso porque é muito comum você ver as pessoas comentando, você não tem amor à vida em fazer esse tipo de coisa. Eu acho engraçado isso, quando na verdade é o contrário. É uma celebração à vida, tá? Agora, para que você sobreviva a isso, em primeiro lugar, você tem que entender que você não dita as regras. Quem dita a regra é o manual. O manual já foi escrito. Todos os acidentes possíveis de se acontecer já estão compilados dentro de um manual. Então, quando um acidente acontece, existe um motivo. Estava falando sobre a questão da aviação, né? Segundos atrás. Sempre haverá um motivo. E a nossa missão, enquanto instrutores, pilotos, será pegar esses motivos e anulá-los, para que não aconteça. Treinamento fundamental, porque diferente de outra forma de voo, por exemplo, você vai aprender a voar ultraleve, planador, balão, qualquer outra coisa que não seja parapente asa delta, amigão, você vai suar pra caramba. Lembrei do Zildo. Zildo Rodrigues, que tava falando como que o Zildo perdeu peso. Perdeu peso por quê? Vai se submeter a um treinamento de voo livre pra você ver como que é legal. Você sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. Então, o treinamento, ele é um treinamento que exige que você tenha muita vontade de aprender aquilo, tá?
porque pesa e você sua pra caramba, cansa pra caramba, mas a sua decolagem só será segura se você realmente suou muito no morro lá atrás, durante o treinamento. Então, cara, você tem que treinar, você tem que entender que o manual já existe para que você sobreviva, tá? E fazer a coisa certa. O mais difícil de tudo que eu venho observando nesses 31 anos que eu tô envolvido com voo livre. Rapaz, não dá pra voar hoje, porra. Entenda isso e vai embora. Então, aí você tocou num ponto, porque eu vou tocar num ponto aqui dessa semana, desses dias aqui. A gente vai ao ar o programa aqui e tal. Pô, apareceu um vídeo pra mim, pô, uma reportagem, um recortezinho de reportagem de uns cara do kitesurf em Israel. Você viu esse? Acho que foi ontem ou anteontem. Não, aí ainda não. Porra, o cara tava no kitesurf, no mar, com a vela, velejando lá e tal. Pô, veio um vento, levou o cara lá na ponte que caiu, matou o cara. Uhum. Levou o cara de arrasto. Esse é o famoso de arrasto mesmo, de arrasto pra cima. Rapaz, você tinha que ver. Você que é um cara experiente, eu que não entendo nada, eu já falei, cara, imprudência o cara navegar num dia tão tordoado quanto aquele, ventando. Deu uma rajada de vento, um furacão, sei lá, um ciclone, levou o cara e tipo assim, aquilo que você acabou de falar, o cara tem todo o manual, né, meteorológico, tem toda a premissa de que quando pode voar ou quando não pode voar. Se você vai voar contra todas as orientações do manual, você tá assumindo risco, né? Olha, e tem o seguinte, Bruno, claro que existem fenômenos, né? Dentro da franqueza que estamos aqui nesse bate-papo, é preciso que a gente realmente seja verdadeiro em absolutamente tudo. Existem fenômenos climáticos que podem não estar mapeados. Cara, olha, nesse tempo que eu estou em operação, eu vi 2 vezes. Então conta pra nós, que é isso que o povo quer saber, quer que eu ouvi história. Minha cara e a sua não é a mais agradável da televisão brasileira nesse momento. O pessoal tem a Xuxa aí, tem a Eliana, tem a Angélica. Tem uma galera mais agradável. Comentário que só pode vir alguém da década de 80. Agora eu nem sei quem é mais, Marjoristiano? Não, também essa já é antiga já. Qual que é a do momento? A Bruna Marquezine também já passou. É Virgínia, pô. O negócio agora é Virgínia. Sobre a Marjorie, vou falar uma coisa pra você. Uma cantora impressionante. Muito talentosa. Ela apareceu na Malhação, né? Ela foi lançada na Malhação. Eu me lembro disso. Ela era do... Em relação ao tráfego aéreo, cara, como é que vocês organizam essa porra? Ele vai contar na sequência. Termina aí. Ele vai falar do... Excelente lembrança, Orlandinho. Isso realmente foi muito bacana. Eu sei, vamos chegar lá. Ele pesquisou ali, pô. Ele não é bobo, não. Ele vai lá e joga ali. Cara, achar um programa profissional é outro papo, é outro nível, né? Mas sobre a Marjorie, canta muito mesmo, Mas você já viu ela pessoalmente? Pessoalmente, não. Eu vi ela se apresentando, cantando rock and roll no Faustão. Pode falar do Faustão? Pode, cara. Eu não vi a Marjorie este ano, não. Eu a vi ano passado. Só pra fazer a anedota aqui. Mas vamos continuar, vamos lá. Samuel Almeida. Tá. Aqui é sobre a questão. Então, olha só, cara. Existem os fenômenos que acontecem de repente. Por isso que o nome é fenômeno, né? Porque eles são raríssimos. Cara, há uns 20 anos atrás, eu tava sentado na frente do meu computador, né? E a varanda, um céu azul maravilhoso, um dia lindo, maravilhoso, cara. Zero vento. E por coincidência, eu tinha 2 telas no meu computador aberta com 2 sites de meteorologia. Um, inclusive, era o CPTEC INPE, né, que é a base de toda a informação meteorológica fornecida no Brasil, vem do CPTEC INPE lá. E, cara, lá tava dando vento de 6 km, o mais forte era 8 km por hora. Pô, aí o telefone tocou. Era o meu amigo César Macedo. César Macedo, instrutor de Campos, instrutor de voo livre de Campos, uma lenda, tá? Da instrução brasileira também. O César Macedo me ligou. Samuca, beleza? Beleza. Tá ventando aí? Eu falei, ventando? Não tá ventando nada aqui. E, cara, vai ventar, tá? Porque em Campos tá passando com mais de 80 km por hora e tá indo na direção de Cachoeiro.
Aí, nesse exato momento, eu olhei, Macedo, cara, muita coincidência, eu tô com 2 telas de meteorologia aberta aqui, elas estão dando 6 quilômetros e 8 quilômetros. Ele, não, cara, tá indo aí. Você pode avisar todo mundo aí que vai passar um vento. Então, como que também é feito a segurança do nosso universo do voo livre, Brunão? Nós temos uma rede de amigos espalhados ao redor que, quando eles detectam qualquer anomalia, eles nos reportam. E nós fazemos a mesma coisa com eles também. Eu chamo isso de boias de tsunami. Igual quando na tsunami tem boias no mar, né? Que quando aparecem as variações, né, de ondulação, elas informam. Então eu chamo isso de boias de tsunami. 1 hora depois, porque a distância de Campos Cachoeira é mais ou menos 100 km em linha reta, 1 hora depois, arrancou telhado, tirou placa de lojas e etc e tal. Então, Num dia azul. num dia totalmente azul. Então, o que foi aquilo? Aquilo foi uma anomalia climática causada por, vamos chamar de uma bolha térmica gigantesca que se desprendeu e foi andando, cara. E foi isso daí. Agora, você já Fenômeno, Você tá? já passou um cagaço voando assim? Esse você foi triste. Esse você lembra, você grava ele com muito carinho, que você sobreviveu. Tem Bruno, algum? rapaz, olha só. Eu sou muito medroso, cara. Todo mundo na Rampa do Mirante sabe que eu sou um cara extremamente medroso. E não tenho nenhuma dificuldade de esconder isso. Então, quando eu faço a opção por uma decolagem, cara, você pode ter certeza que eu Mapeou tudo. mapeei tudo que era. Pra você ter uma ideia, às vezes eu sou tão paranoico com esse lance de segurança que sábado eu tinha uma passageira para voar. Já estava agendada, mas ela era muito levinha pra caramba. E eu fiquei cismado que o vento iria aumentar, que o vento iria acelerar e que aquilo poderia me trazer algum tipo de desconforto. Cara, falei pra ela ir embora, cara. A galera voou, não aconteceu absolutamente nada. Eu não fiz o voo, eu não vendi meu voo, mas eu agi da forma que a minha consciência me orientou em termos de segurança. Entende, cara? É chato, é constrangedor. Não tem nada de constrangedor, não, tá doido? Então, agora, eu já tive situações em que tive dificuldade de pousar. Por Como quê? é que se dá isso? Vai lá. Ah, cara, começa a brotar térmica pra tudo que é lugar. Você não consegue achar um buraco no céu, porque tá tudo subindo. Então, se você quiser descer, você pode fazer manobras de descida, né? Que são manobras mais agressivas. Isso pode comprometer ao conforto do passageiro. Você vai evitar submeter o passageiro a manobras com agressividade de descida, tipo espirais, onde você entra descendo em espiral e tal. Aí, pô, uma dificuldade a mais de descida tal, uma aceleraçãozinha, um pouso mais turbulento, onde o parapente sacode pra caramba, e você tenta absorver isso de forma que o passageiro nem imagine que você tá pilotando em meio turbulento, sabe? Pelo fato de eu procurar ter o máximo de critério possível, eu não tenho muitos problemas, não. Agora, mas você tem de relatos de situações que você se envolveu para resgate ou que você tava lá e você viu que o negócio ficou esquisito? Ah, isso aí é a vida. São vários, né? Rapaz, falando até do Gustavo, cara, tinha comentado sobre o Gustavo Marangoni, né? Eu vivi um lance muito doido com o Gustavo, bicho, muito doido mesmo. Sei lá, 20 e tantos anos atrás, eu tava lançando alunos, né? E um desses alunos, cara, ele decolou, ele foi em linha reta. Pô, Bruno, sabe o que aconteceu? Rapaz, o cara não descia, eu chamava ele nos comandos do rádio pra ele Dá sinal de vida? dar sinal de vida, mudar a rota, pra ver se a gente conseguia achar um buraco de descida pra colocar aquela pessoa no chão, né? Fazer o pouso dele. E aí a galera já começa a pensar, pô, será que tá entrando uma massa fria na região, a região aquecida, né? O litoral tá logo ali. Então, de repente, entrou uma massa de ar frio, e quando essa massa toca, e ela chega assim de forma repentina, meu irmão, o ar frio toca o ar quente e joga tudo pra cima. Então, você não consegue descer com tranquilidade, com suavidade. E eu vendo o cara só subindo, só subindo. E eu falando, cara, curva pra esquerda, curva pra direita, e nada. Os pilotos começaram a achar aquilo suspeito. Aí eu falei pra um piloto lá, que pô, eu tô sem equipamento pra voo solo, cara. Pega a tua asa, que tá do seu tamanho, vai lá no fulano de tal lá,
cola nele, grita com ele, vê se ele tá acordado, vê se ele tá desmaiado, vê o que tá acontecendo com ele. Aí esse piloto, Samuel, cara, ó, não vou lá não, bicho. Aí eu falei com o Gustavo, que tava acompanhando toda a cena. Falei, Gustavo, eu só tô de duplo aí. Vamos equipar, vamos atrás do Luiz Henrique. Gustavo, na mesma hora, falou, agora. E já foi pegando a selete e foi vestindo. Esse é um dos lances mais emocionantes que eu carrego na minha vida. A presteza do Gustavo Marangoni em não ter piscado e teria embarcado naquela aventura comigo para voar na direção de um... A gente não tinha o que fazer, não tinha como pegar o cara. O cara podia estar desmaiado, né? Então, sendo que logo assim que o Gustavo começou a se equipar, eu também comecei a me equipar para fazer essa decolagem, aí o cara achou um buraco, começou a descer, fez a navegação. Mas não falou nada, você não deu expor nele não? Falou, porra, meu irmão, você tem que comunicar com o terra e solo, irmão. Muito. Isso aí são... Rapaz, a vida do instrutor... E qual é o nome do vagabundo? Vamos falar aqui, vamos expor ele aqui agora. Não vou fazer isso não. Você é o vagabundo! Grande amigo meu, lá de Alegre. Parceiro, tô brincando, não tem vagabundo nada. Agora, cara, a vida de instrutor, meu irmão, eu vou te falar, cara, ó... Eu não dou mais aula, né? Desde que abri o Café Mirante, tem 5 anos que eu saí da instrução, só faço voo duplo. Mas, Bruno, ó, meu irmão, é muito estresse, cara. Samuel, vamos falar de coisa boa. Os problemas nós já falamos. Dá pra levar um lanchinho e tirar lá e ficar comendo lá? Dá. Claro que dá. Essa é a parada, velho. Vou ficar com fome lá 3 horas voando, porra. 3 horas. Ó, e aí? O cocô, você pode colocar uma fralda, né? Embora eu ache difícil fazer isso em voo, porque você fica trancado, não né? Não dá, né? Agora, xixi tem um modo. Tem, xixi tem um modo, tem um dispositivo chamado Pipifly, é com a camisinha, né, cara? Você corta a ponta da camisinha, coloca uma mangueirinha na ponta da camisinha, né? Aí veste a camisinha e essa mangueirinha vai sair pela ponta da calça. Aí cai e molha o pessoal lá embaixo. Vai irrigando, né, a natureza. Irrigando a natureza, né? Essa é a autêntica chuva dourada. Né? Aqui, esses caras são fera. Se der corda, vai até amanhã. Mas aqui, qual que é o barato que dá lá em cima? Tipo assim, você tá lá no silêncio. Eu não sei, né? Nunca vi, voei. Você tá no silêncio. Pô, passa um urubuzinho assim do seu lado. Passa uma gaivota, sei lá que bicho que é. E você olha assim, passa aqueles patinhos, às vezes voando lá embaixo de você, assim. Aí você entra numa nuvem, não enxerga porra nenhuma, aí você tem que ficar manobrando pra subir ou pra descer. Qual que é o barato que dá lá em cima, lá? Aquele silêncio lá. É silencioso mesmo? Ou você ouve as buzinas dos carros? Como é que é a parada? Vento. O tempo todo. Vento? Barulho do vento? Barulho do vento o tempo todo. O seu deslocamento é de 50 km por hora, 45, 50 por hora, então você vai ter esse barulho. O tempo todo. O tempo todo você tem isso, né? Que faz parte da magia, né? Da magia da situação, faz parte da magia. E agora, é um misto de emoções. Sempre será muito legal. Sempre será fantástico. Voar é fantástico demais. É por isso que as pessoas fazem, é por isso que elas se submetem, né? Agora, o voo, cara, é um misto de emoções. Às vezes você está mais sobrecarregado em termos de adrenalina, porque a condição está mais apimentada, né? E que vai demandar que você tenha mais... Você fica pensando ali e não deixar o próximo falar, exatamente. Porque é dinâmico. Quem para e vê os caras voando e pensa que os caras estão assim, ó, sentadinhos, sem fazer nada, é uma ilusão. Você está o tempo todo mudando a sua posição na cadeirinha, porque isso também faz com que você tenha controle sobre a asa, você mudar o centro de gravidade na cadeirinha, que chama selete, e o batoque, que é aquelas linhas que a gente controla a direção do parapente, o tempo todo é acionado também. Tá? Então, tem vida mansa não. Não tem. E claro que tem dias mais suaves, né? E você vai ser mais contemplativo. Tem dias em que é uma missão. E nessa missão, né, que é controlar e fazer tudo certo, tá lá a grande onda de voar de parapente também, que é a adrenalina da situação. Muito bem. Agora, Samuel, vamos falar de coisa boa aí. Só me permita... Pode. Com licença, Brunão. O Orlandinho havia perguntado sobre a questão de tráfego. Eu achei isso muito bacana. É porque o público não ouviu. Então, não, tá valendo. Uhum. Então repete a pergunta aí. Como é que organiza o tráfego aéreo? Em relação às aeronaves também, pô. Pô, pergunta massa, cara.
Olha Deixa eu só. só reproduzir pra galera saber. Manda ver. O Orlandinho tá perguntando como é que se dá a condição de controle de voo, de controle de tráfego aéreo, porque muita gente pode bater a cabeça lá em cima, e própria aeronave mesmo. É. Ainda mais que a gente tem essas pistas de pouso aqui, às vezes vem um aviãozinho, vem um helicóptero, agora tem esse monte de helicóptero aí rodando. Muito O helicóptero bom. passa perto e bagunça a asa, derruba o cara. Muito, Como é que é isso? Muito bom. Excelente pergunta, tá? Ó, cara, de antemão vou falar uma coisa pra vocês, hein? O céu só é grande na cabeça dos poetas, tá? O céu só é grande na cabeça dos poetas, porque realmente o céu é um espaço pequeno e à medida que vão aumentando cada vez mais coisas voando, seja do voo livre, seja da aviação, realmente é E pequeno. agora drone, né? E agora drone, e agora os drones, que trazem um risco potencial também, né? Quando não coordenados. O que acontece? A Federação Capixaba de Voo Livre, na gestão do meu amigo Marques, quando presidente da Federação Capixaba, ele nos brindou, cara, com um presentão. A Federação Capixaba trabalhou e forneceu ao Mirante um EAC, um espaço aéreo condicionado. Então, o Mirante tem um EAC, tá, que permite que apenas o voo livre possa operar em toda aquela montanha, desde o outro lado lá de Soturno, Pedra da Igrejinha, passando lá na fábrica de cimento e entrando lá em Gironda. Aquilo é como se fosse um aquário nosso. Dentro dessa área não podem entrar aviões, helicópteros, nada nesse sentido. E se fizer um combinado, o governador vai lá em Gironda, precisa pousar ali. Aí comunica, né? Aí Sim. comunica e nós fazemos a coordenação. Coordenação essa que foi feita, inclusive, agora em outubro passado, quando o meu querido amigo Raf Rein fez a abertura do nosso evento Mirante Extreme 2025 com acrobacias aéreas. Foi espetacular. Bruno, Orlandinho, foi a primeira vez, cara, no voo livre brasileiro que um evento, uma competição foi aberta com aeronaves fazendo acrobacia e soltando fumaça. Foi feita a coordenação com o Rafa. Então, ninguém decolou até que ele fizesse a apresentação. E após a apresentação, que foi um sucesso. Tava Cara, lacrado, né? pô, meu irmão, foi histórico aquilo, cara. Foi histórico. Mas é a altura. A altura tá aí na casa dos 1.500 metros do nosso teto. Por aí. 1.500 metros. Ah, cara, olha só que troço doido. Alguns anos atrás, sabe quem que fez contato com a gente? A Marinha do Brasil. Rapaz, essa história é muito doida. A Marinha do Brasil. Quando o telefone tocou e o cara falou que era da Marinha do Brasil e tava querendo falar sobre pedir liberação ao Mirante, a Associação de Voo de Cachoeiro. Falei, meu irmão, pô, você deve ser alguém que serviu comigo no Rio. Você tá querendo passar um trote pra mim? Não, o senhor me passa por gentileza um e-mail oficial da associação que a gente vai fazer a apresentação. Cara, não tem a operação que eles fazem aqui na praia? Eles pediram autorização para fazer uso do nosso espaço aéreo. Porque Legal. Olha que bacana, cara. Organizado, né? Poxa, olha o que os caras falaram. Que se não fosse possível, eles tentariam outra rota. Aquilo me deixou surpreso. Que legal. Bom saber que ainda tem algumas coisas que funcionam nesse país, né? Pois é, cara. De tantas mazelas, né? Eu ainda tenho esperança em alguns militares, embora os que estejam aí no comando não contem com o meu respeito, mas eu ainda tenho esperança nos militares. Eu também tenho. Vamos lá. E eu não quero entrar nessa não, senão vai dar pano pra manga. Deixa eu te falar, porque eu sou verborrágico. Agora deixa eu te falar um negócio aqui. Vamos resgatar um assunto velho aqui, mas dá traços aí. Vamos invernizar um assunto velho aqui. Rapaz, aquele bendito daquele padre que montou um monte de balão e desapareceu. Qual que é a sua... Você que é um cara que entende de voo, qual que foi a presepada que aquele cara arrumou, bicho? Que ele sumiu. Provavelmente caiu no mar, né? Rapaz, olha só, eu conheço os detalhes daquela história ali, tá? Então conta pra nós. Um desses detalhes a respeito dessa história, acho que o nome dele é Silvani, se eu não me engano, né? E aquele cara, ele foi expulso da escola de voo de parapente. Pra começar, ele era aluno de parapente e ele era aquele perfil daquele cara audacioso demais e tudo mais. Resultado, ele foi desligado do curso de parapente. Cara, quando ele optou naquele dia...
aquele tipo de voo, Bruno, aquele é comum, tá? O cara pega aquele monte de balãozinho, sabe? Tem um monte de relatos assim no mundo. É um tipo, tá? Aquilo não foi a primeira vez na história, não. Aquilo é comum pra caramba. Porém, se você for pegar aquela situação com que o padre decolou, rapaz, aquilo acho que tava... acho não, tenho certeza. Tava rolando umas zacas. Zacas é a zona de convergência do Atlântico Sul. É quando uma corrente de umidade vem do Amazonas e vai para o mar. O cara decolou chovendo. Entrou naquela formação e foi nesta corrente em direção ao mar. Partes do corpo dele foram achados no litoral carioca. Então você tem aí uma série de combinações. Poxa, ele sabia que não tinha visual, cara. Eu lembro que na reportagem ele falava que ia passar acima do nível das nuvens. Pô, meu irmão, mas a que altitude pode estar essas nuvens? Uma Zacas, ela pode construir condições de CB, nuvens de tempestade, em que pode bater facilmente 8.000 metros. 8.000 metros é menos 50 graus. Você tá entendendo? O cara foi pra morte mesmo, né? Fica até difícil, né? A gente tentar construir o porquê do cara ter feito aquelas opções. E também, na parte de logística de eletrônicos, ele não tinha o conhecimento necessário para operar os dispositivos. Tanto é que no próprio áudio, que é conhecido dele, ele pede que alguém explique como funciona o GPS. Então, né, cara, é lamentável. Lamentável. Esse é um exemplo de como que as coisas podem ser mal feitas, infelizmente. E outro episódio também envolvendo voo, de certa forma, acho que é dos anos 90 ou os anos 80, não vou lembrar aqui agora, mas eu vou contar, você vai lembrar, uma cidade nos Estados Unidos resolveu fazer um evento para soltar não sei quantos milhões de balões. Você soube dessa? Os caras pegaram balões, bexiga mesmo, acho que com gás hélio, né? Eles encheram, você não viu essa não? Os caras numa cidade americana lá, Acho que foi Pittsburgh. Aí Pittsburgh, os caras pegaram, botaram aquele monte de balão, cara, e botaram numa rede. Era pra comemorar a paz, alguma coisa assim. Cara, eles soltaram aquele negócio, só que já tava armado um temporal, bicho, um vendaval no dia. Então. E, cara, aquilo causou um transtorno na cidade do tamanho do mundo, cara. E atrapalhou a aviação, atrapalhou tudo. Eu falo assim, como é que os caras... Total certeza. Não, você tem que ver, cara. Você toma conhecimento desse lance aí. Pois Foi um negócio bizarro, velho. Eu fico vendo assim, como é que tem... 1986. 1986, Olha cara. aí, Pittsburgh. cara. Não, Cleveland. Cleveland. Foi em Cleveland. Mas teve um outro episódio também em outra cidade americana também. Isso aí não foi fato isolado, não. Mas esse de Cleveland aí foi um negócio de doido, cara. Os caras botaram um monte de bexiga de balão, muitos mesmo, milhões. Tentativa de um recorde ou algo significativo, né? Aquelas... Aí soltaram aquilo, deu um ventania, velho, jogou aquela parada. Rapaz, tá aí um exemplo. Sujou né? a cidade inteira, velho. Você andando na cidade... com látex. Aí atrapalhou o trânsito, engarrafou o trânsito, deu um acidente. Nossa, Caiu no rio. Olha o tamanho do problema. Foi um problemão que eles arrumaram, cara, querendo bater recorde de bexiga. Agora, você fez esse comentário aí. Bom, então aí nós temos novamente, né? Eu tô rememorando fatos atmosféricos, fatos que tem a ver com vento, com voo. Tudo então, isso. uma outra parada que, assim, dentro do escopo voo, né? A Força Aérea Brasileira, cara, na década de 70, ela ia fazer uma manobra de balística, né? De tiro, de bomba. E escolheram uma ilha desabitada no litoral carioca lá, uma ilha lá que tinha lá, né, cara? Pra usar como cenário, né? Do alvo, de munição real. Aí, fizeram todo o cercamento, viram que não tinha nada lá, não tinha ninguém lá, etc e tal. Meu irmão, só que a ilha, bicho, só foi se saber depois, ela era muito rica em aranhas. Aranhas de todos os tipos, inclusive aranhas muito venenosas. Você sabe o que aconteceu, cara, com a explosão das bombas? As térmicas de calor pegaram aquilo, jogaram as aranhas para cima. As aranhas pegaram uma corrente de vento, foram parar tudo no Rio de Janeiro. Que doideira, velho. Pesquisa essa aí, Rolandinho. Rapaz, olha que coisa doida, cara. Olha que coisa doida. Agora, Samuel... Coisas do ar. Então eu vou falar uma coisa que vai fugir totalmente, mas nessa coisa de inusitada, depois a gente volta. Já falamos até da Marjorie este Não, ano. meu irmão.
Aqui, vou te contar essa aqui. Você sabe do episódio da Guerra das Doninhas? Esse nome Não. ele tá presente na minha cabeça agora Guerra detalhadamente. das Doninhas, para você que tá em casa, depois você dá um Google aí. Foi a guerra que o Brasil participou na Segunda Guerra Mundial, pô. Sabe Monte dessa? Castelo, relacionado a Monte Castelo. Não, foi o seguinte. Bom, eu não sei detalhes, tem que olhar lá. Eu não sou historiador, pô, mas eu sou um curioso e chega esses assuntos aqui. É o seguinte, tem um animal, tem uma situação, um animal chamado Doninha, né? Toninhas, perdão, não é Doninha não, é Toninhas, Guerra das Toninhas. Com T de tatu. Toninhas, na verdade, é um animal semelhado aí da mesma família dos botos. É igual um boto, igual um golfinho. Aham. E aí o exército brasileiro tava indo, assim, mandando um navio de presepada lá dos marinheiros lá. Já tava na altura ali do Estreito de Gibraltar, ali, da entradinha ali entre a África e a Europa, né? Aí os caras estavam navegando lá, meu irmão. Aí começou a aparecer uns negócios no mar assim, bicho. Aí os caras acharam que era submarino alemão, bicho. Pegaram... E papapá. Aí os caras foram ver, meu irmão, era Toninha, pô. O exército brasileiro matou um monte de Toninha. A marinha brasileira matou um monte de Toninha no... Rapaz, eu não sabia dessa história. 1918, foi na Primeira Guerra? Aí a Foi na Primeira Guerra, então. Primeira Foi na Guerra. Segunda, não. Então, me perdoe os fatos aí próximos da veracidade, mas o fato é que na Primeira Guerra Mundial o exército brasileiro lutou com as Toninhas. Achou que era submarino, pô. Aí deu tiro no bicho, o bicho tá... Levando-se em consideração o estado de estresse, a falta de equipamentos na época, né? Frio, desconhecimento total da região. Exatamente. Cara, a guerra é o limiar, né, meu irmão? É o limiar da racionalidade humana. E é isso. Dá pra entender, né? Naquele estresse todo. Agora, levando-se em consideração essa térmica aí, que levou as aranhas pro estado do Rio, Uhum. de vez em quando aparece no mundo aí chuva de peixe, Sim. cidades que às vezes nem são costeiras, Uhum. e chuvas também de sapos e tal. De cocô também. De cocô, né? Uhum. Como é que se dá isso aí, cara? Você que estuda meteorologia para poder, né? Então, hoje em dia já se usa muito pouco o termo tromba d'água para chuvas fortes, né? Uhum. A ideia de tromba d'água não é um temporal que cai num lugar com uma corrente de chuva muito forte, não. Tromba d'água é um tornado, né? Quando passa sobre um meio líquido. Uma tromba d'água se dá quando um tornado passa no mar, em rios, lagoas ou açudes. Então, ali sim nós temos uma tromba d'água. É quando a gente vê aquele tornado tocando a água. Quando isso acontece, ele chupa as coisas que estão ali. Pega peixe, se estiver no mar. Se estiver passando no rio. Se tiver, e depois ele solta isso aonde ele acabou, aonde a formação de tornado acabou. Assim também como pega cocô se estiver passando sobre uma área de tratamento de água. Entende? Então, isso se dá dessa forma. Se dá em função de uma tromba d'água, que é um tornado que passa sobre meio líquido, pega as coisas, joga pra nuvem e depois aí solta. Vai lá, entra num vendaval e daqui a pouco despeja. Exatamente. E, Bruno, cara, falando sobre isso, falando sobre tempestades, etc e tal, eu sempre faço questão de comentar o seguinte: quando você vê uma tempestade muito forte, quando você vê um tornado, quando você vê um raio, cara, um trovão, Bruno, é fantástico saber que isso é exatamente o ar que você respira. Pode parecer viagem, mas eu tenho essa forma de achar isso fantástico. O ar que está agora dentro do seu pulmão, o ar que agora está aqui, é exatamente esse ar que faz uma tempestade violentíssima, que monta um tornado, mudando, é claro, a questão, né? Pressão, umidade, questões atmosféricas. Mas a essência é ar. Olha que coisa louca, cara. Ou seja, tudo está dentro de um mesmo mecanismo. E é isso. Agora, já teve lance, cara, de você ou alguém, algum caso que você conheça aí, experiências paranormais, esquisitas, estranhas ou psicodélicas aí
durante o voo? Já se ligou nisso já? Já teve algum contato com alguma coisa diferente, alguma anomalia? Olha, cara, eu te falo que quando eu tô voando, normalmente eu tô orando o tempo todo. É, né? Não, Eu realmente, dependendo ainda mais das condições em que eu tô operando, sabe, cara, eu tô sempre pedindo pra Papai do Mas Céu vamos me lá, ajudar. é porque eu não tô levando a conversa pro lado esotérico, não é isso não. Sim, Mas tipo abertos, assim, estamos abertos. tipo assim, eu sou cristão, né, evangélico, de berço, então eu não creio muito em certas conversa fiada aí, não. Mas eu sei que existe um mundo espiritual e existe um mundo... Com total né, certeza mundo, existe, cara. Um mundo diferente que tá lá. Por exemplo, o cara me mostrou aqui o tal do charuto. Sabe o que é o charuto? Uma formação de nuvem, tipo um charuto mesmo, que se move assim, todo em peso. A gente tem vários objetos não identificados que aparecem. Isso aí, cara, eu não tô falando do ponto de vista de um cara de ufologia, não. Tô falando de um ser humano que vê coisas estranhas no céu, movimentos Sim. e tal. Já chegou até você alguma coisa assim? Ô Bruno, rapaz, olha só, esse mesmo ar que a gente estava comentando que está dentro do nosso pulmão e faz essas formações fantásticas. Bicho, a quantidade de nuvens que existem é gigantesco, inclusive Formas de nuvens. formatos é fantástico, é muita coisa mesmo, sabe? E algumas delas muito raras, de forma que isso faz parte do mundo natural. Alguma pessoa pode olhar determinada situação que ocorre dentro desse mundo natural e, por desconhecimento, pode ter a impressão de que aquilo está indo para o campo espiritual, tá? É uma das possibilidades. Por exemplo, nós temos a questão das nuvens lenticulares. Nuvens lenticulares é como uma lentícula mesmo, é como se fosse negócio que você coloca no olho quando você Lente? usa lente. Uma lente, sabe uma lente que ela é côncava? A lenticular é assim. Então, isso já foi confundido várias vezes com naves espaciais. Tá? Elas se formam basicamente, normalmente, em cima de elevações, em cima de montanhas, porque a montanha vai gerar o fluxo térmico que, dentro das condições ideais para a formação da lenticular, vai aparecer quase um disco voador perfeito ali em cima. Então, existe isso daí. Tá? E muitas coisas podem ser confundidas desta forma também. Existe, por exemplo, a nuvem pirocúmulos, que são nuvens... O que é o pirocúmulos? O pirocúmulos é uma nuvem que é gerada a partir de uma queimada. É quando a nuvem se forma a partir do fogo gerado em terra e aquilo vira uma nuvem. E essa nuvem pode ter os mais diferentes formatos a partir de fogo. Tá? Então, tem essas variáveis. Agora, eu, particularmente... Cara, eu sei que existe um mundo espiritual, tá? Em termos assim, não acredito em algo que possa fugir a bem e mal. Por exemplo, não acredito em alienígena, não acredito em extraterrestre, tá? Porra, mas com o universo do tamanho que é, cara, você acha que vai ter vida só na Terra? Sim, eu acho exatamente isso. Eu acho que todo o universo não passa de aridez para que o ser humano entenda que toda a vida foi concentrada apenas aqui. É o que eu acho, entende? E que tudo que foge ao nosso planeta nada mais é que quintal. Então, eu penso um pouco parecido com você. Eu penso o seguinte, que quando se relatam, eu não acredito que os relatos de muitas pessoas sobre alienígenas sejam mentiras. Eu não acho que tem muito folclore, tem muita mentira, mas eu acho que tem muitas coisas verdade. Só que eu também acho que esses seres não são seres habitantes de Vênus, de Marte. Eu acho que essa galera é justamente o que eu penso. Seres que são de outros planos. Exatamente. Que não esse aqui no material. Exato. É de um plano espiritual. Mas aí é papo pra outra conversa. Mas é bom a gente falar disso, cara, porque... tudo na nossa vida esbarra nisso também, né? No sentimento, em você ver de repente um entardecer legal lá, um sol descendo diferente, uns animais diferentes. Eu acho que tudo isso faz parte da mística do negócio, da montanha mágica, né? Dessa coisa de você contemplar o universo de um ângulo diferente. Fantástico esse papo, cara. Olha as variáveis.
Olha as variáveis que passaram aqui nessa mesa. Isso é muito bacana. Você tem meus parabéns, cara. Tamo junto, velho. Maneiríssimo, Vamos pra cima. Orlandinho. Você, Bruno, muito bacana isso tudo. Então, cara, é o que eu penso, tá? É o que eu penso. Existe o campo espiritual, né? Não me compete entrar nesse escopo, até porque eu não tenho conhecimento de absolutamente nada, mas eu sei que existe o campo espiritual do bem e do mal e só. Tá bom. Eu não vejo variáveis além disso. Agora, quando você está na rampa do Mirante, no entardecer de um dia bonito, com aquela rampa lotada de famílias e crianças, tudo sentado lá na grama, cara, simplesmente Tirando aquelas fotos maneiras. tirando aquelas fotos maneiras, até porque o Mirante hoje é um dos pontos mais fotografados do estado do Espírito Santo. Então vamos falar de turismo, então. Vamos entrar nessa agora? Excelente. Vamos falar agora, falamos de tudo aqui. Discorremos sobre... Até da Margem né, deste até a ano. Margem deste ano, que quem sabe um dia vem aqui no Pó de Pedra, né? Então, isso Então aí. nós vamos lá até ela. Bom, mas vamos falar de turismo. Quando é que a galera descobriu que o Espírito Santo tem essa vocação natural? Quando é que a gente entrou no circuito de verdade mesmo? Porque hoje é inegável, eu acho que é quase impossível um gringo que quer fazer um tour no Brasil de voo livre ele não passar pelo Espírito Santo. É quase difícil, né? Olha, Bruno, aí a gente vai para um assunto realmente... Todos os assuntos tratados aqui tiveram extrema seriedade e são muito delicados, todos eles. Mas esse, cara, por se tratar do escopo político, merece uma atenção mais rígida da nossa parte no que tange a cobrança. Então vamos lá, segue. Eu vou te falar o que falta no estado do Espírito Santo. Falta uma pasta de turismo. Tá? Se hoje... Vitão não tá lá agora, pô? Você já trocou essa ideia com ele? Meus respeitos ao meu querido amigo Vitor Coelho, tá? A quem agradeço por algumas iniciativas em prol da Rampa do Mirante, como, por exemplo, a primeira luz, a primeira iluminação da Rampa do Mirante foi na gestão Vitor Coelho. Agora. Na primeira gestão Vitor Coelho. Ah, tá. Você tá falando da prefeitura. Enquanto prefeito. Não, porque ele tá como secretário de turismo, pô. Eu sei. Então, o que acontece? Se o turismo capixaba chegou no ponto que chegou hoje, se dá única e exclusivamente ao seu empresariado. Entendi. Tá? Porque eu realmente não vejo nada que seja contundente para a apresentação do turismo capixaba a nível de Brasil. Não vejo. E eu trabalho com isso. Eu recebo pessoas lá do Brasil todo, cara, e do mundo todo. É recorrente que esses turistas das partes mais distantes do Brasil façam sempre o mesmo comentário. É incrível o que vocês têm aqui e ninguém sabe. É incrível. Como que a gente não fica sabendo? Geralmente os turistas que passam por lá é porque foram indicados por pessoas. Quer um exemplo? Sentado aqui do seu lado, o Orlandinho. Brother, eu respeito o que você está falando e acredito que você sente essa dor mais do que eu. Mas eu tô falando, nós estamos falando da Rampa do Mirante, aqui em Cachoeiro, que precisa de ser descoberta e eu tô assinando embaixo tudo que você falou. Mas em se falando de Espírito Santo, ali em Castelo, não tem um circuito mundial que acontece ali e quando rola, vem gente do Brasil inteiro? Sim. Ou eu tô falando bobagem? Não, você está 100% correto. Porque em Castelo você tem a iniciativa de um prefeito chamado Cleone, que no passado, inclusive por ele ter sido também piloto de parapente, ele viveu a experiência, viu que a rampa apresentava as condições necessárias para um evento de grande porte e, acima de tudo, enquanto gestor público, ele fomentou esse caminho. Então, ali nós tivemos o quê? Nós tivemos a vontade política. Você sabe o que é vontade política? Não, Vontade sim, política, cara, é aquilo que fará a diferença em absolutamente tudo que diga respeito à gestão pública. Sem vontade política, esquece, cara. Beleza, mas vamos ser prático e pragmático, porque eu tô aqui te dando palco, palanque e microfone. Obrigado. E eu quero, e estamos aqui numa vibe muito boa, não vamos estragar isso, mas eu quero te provocar no bom sentido. Excelente. Qual que é a sugestão, então, para assim, de maneira prática, Bruno, precisa disso, 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 disso. Dá para elencar algumas coisas
propositivas pra Dá, gente dá, virar dá sim. essa rampa um fenômeno? É, claro que dá. Vamos lá na Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim, lá na Secretaria de Esporte e na Secretaria de Turismo, e vamos ver quantos requerimentos já foram colocados lá pedindo cercamento para a Rampa do Mirante, para tirar aquela cerca ridícula que está lá. E nós, enquanto associação, a gente não tem como colocar 120 metros de uma cerca de verdade. Você, cachoeirense, você lembra lá na Praça de Fátima, aquela cerca que tinha na Praça de Fátima? Hoje não tem mais aquela cerca, correto? Então, eu estava passando na Beira-Rio quando eu vi aquela cerca ser retirada. 2019. A Associação de Voo Livre de Cachoeiro foi a primeira entidade do município a solicitar a transferência daquele material que estava lá na Praça de Fátima, lá para o Mirante. Nós fizemos esse requerimento diante da Prefeitura, do Vitor Coelho. Tá? Bom, o que aconteceu com a cerca, isso aí é um tema de debate. Porque alguns anos atrás eu estive na Câmara Municipal a convite da presidência e me foi dado um tempo lá para falar a respeito sobre a Rampa do Mirante. E lá eu coloquei essa questão da cerca, a questão do cercamento. Bem, naquele momento houve um burburinho lá entre os vereadores e a presidência, porque foi suscitado que não se sabia para onde a cerca tinha ido. Cercamento da Rampa do Mirante, serviço de vídeo monitoramento no Mirante, quebra-molas na área do Mirante, Mas aí iluminação na área do Mirante. Pô, isso são coisas que a gente está aí há 20 anos rastejando e Vitor Coelho sabe disso. Rastejando em prol de coisas como essa daí. Agora, o que me resta pensar? O que me resta pensar é que, ou talvez o trabalho desenvolvido lá seja uma ilusão da minha cabeça, e nada do que está acontecendo lá seja real, e eu estou imaginando isso. Mais de 1.000 pessoas por dia circulando naquele lugar, de toda parte do Brasil, um dos lugares mais fotografados do Espírito Santo, não merece a atenção pública devida. Há tempos, a gente vê uma movimentação contínua da Prefeitura de Cachoeiro e também do governo do estado para São Vicente. Olha, entendam bem vocês aqui. Nós somos os primeiros a querer que São Vicente tenha total êxito, total crescimento. Uma das primeiras rampas que nós voamos há 31 anos atrás foi em São Vicente. Nós abrimos essa rampa que hoje é palco de tanto se fala em São Vicente, das pousadas e tudo mais. Nós abrimos essa rampa há 31 anos atrás. E a gente vê da parte de Cachoeiro do Itapemirim esforço sobre esforço sobre esforço para ativar lá. Não, está ativo, fizeram estrada, construíram tudo lá, cara. E enquanto isso, o Mirante e os pilotos ficam me perguntando, cara, o que acontece? O que acontece? Bom, talvez seja pessoal. Só me resta pensar isso. Samuel, Pô, eu vou pensar mais o quê, cara? Eu vou pensar mais o quê, cara? É articulação, ué. Articulação. Agora, deixa eu te falar, uma pergunta sincera. Eu não ia entrar nesse detalhe, nem quero pormenorizar Eu acho que você tem que entrar em todos os detalhes. Vamos falar, pô. Deixa eu falar, então. Aquela área que você ocupa ali com o café é uma concessão? É um terreno de concessão? É de quem pertence aquela área ali? Aquela área tem a concessão da Associação de Voo Livre de Cachoeiro do Itapemirim. Ela tem o comodato de 10 anos, recentemente renovado 10 anos. Nós pagamos aluguel à Associação de Voo Livre de Cachoeiro do Itapemirim, que é quem tem o domínio da área. Entendi. E se estende até aquele restaurante que deve estar meio fechado lá, abre, fecha, não sei como é que tá. Tá funcionando o restaurante, tá funcionando. Vai exatamente até aquele muro ali. E então aquele pedaço de morro ali pertence, é o quê? É um parque? É tombado? Tem alguma nomenclatura ali? Olha, veja bem, a área ela é entendida como particular. Pertence a alguém, tá no documento de alguém. É Rafael Altoé Faro. Porém, quem administra é uma entidade de utilidade pública, que é a Avlice, Associação de Voo Livre de Cachoeiro do Itapemirim. Você tá entendendo por que eu tô perguntando isso? Para poder também elucidar. Porque depois o cara chega e fala, não, mas também é particular, ou não é de ninguém, pô, o cara quer benefício próprio, porque essa é a crítica. Muito bom, muito bom, muito bom. E é preciso fazer isso de forma franca, de forma aberta. Quem domina a área, quem tem a concessão da área pelos próximos 10 anos é a Avlice, a Associação de Voo Livre de Cachoeiro do Itapemirim. Renováveis por mais 10 e por aí vai, né? Acredito que o Rafael não vai ter interesse em nunca mais recuar da Avlice, porque ele já percebeu que a questão de Estado
já superou em muito a questão do particular ali. Bom, eu vi que vocês gramaram, aquela grama não é natural, aquela grama ali é plantada, é cuidada, Veio é pela tratada. prefeitura de Vargem Alta. Foi? Foi. Porque ali é terreno de cachoeiro, ali tá dentro dos limites municipais Rapaz, de cachoeiro, né? então, Bruno, esse papo é muito interessante, cara. O que acontece? Sempre se falou mirante de Vargem Alta. Vargem Alta, exatamente. Porém, em 2018, na primeira gestão Vitor Coelho, nós fomos chamados até a prefeitura, pelo então secretário de Meio Ambiente, que ele apresentou, ó, esse aqui é o mapa, esse aqui é o mirante sempre foi cachoeiro. Não, mas eu sei que ali pertence a cachoeiro. Até um pouco ali na frente é cachoeiro. Não. Aí que tá, muito interessante. Pra baixo é Vargem Alta, pra cima é Vargem Alta. Cachoeiro faz um enclave, faz um triângulo dentro do mapa. Então o que acontece? Em 2018, nós fomos chamados e fomos apresentados a seguinte diretiva da Prefeitura de Cachoeiro. O mirante está nos limites geográficos de Cachoeiro e nós queremos reivindicar isso a nível turístico para que a gente tenha, dentro do leque de opções turísticas, poder dizer que é de Cachoeiro. Cara, eu falei, olha, é o seguinte, maravilha, tá, vai ajudar? Ótimo. Só que Vargem Alta vive no nosso coração. A rampa foi feita pela administração Eliezer Rabelo, tá? Meu amigo prefeito de Vargem Alta, Eliezer Rabelo. Quem sempre nos apoiou e nunca nos negou ajuda ali foi Vargem Alta. Então, vamos deixar claro, porque o fato de, cara, é cachoeiro, ali não tem muro, já repararam que ele não tem nenhum muro? E nós, enquanto operadores e gestores da área, nós também não vamos fazer nenhum tipo de divisão ali. O que nós precisamos, diferente de qualquer tipo de guerra política, é a ajuda de todos. Para todos os efeitos, a prefeitura de Vargem Alta investindo ali também é retorno para eles. O pessoal vai ali no Moschini, come, o pessoal vai, abastece no... Eu mesmo toda vez que vou lá para cima, eu abasteço naqueles postos lá de cima, lá, não tem jeito. Poxa, olha, isso é uma questão muito pequena. E ano passado eu tive o privilégio de ser convidado pela secretária de Turismo de Vargem Alta, a Joelma Fávero. Por quê? A comissão de turismo lá, como é que é o nome, cara? Esqueci. Comissão de turismo de Vargem Alta. Pronto, vai, segue o fio. Eles não queriam colocar o mirante na votação das 7 maravilhas de Vargem Alta por essa questão, política e territorial. Aí eu recebi o convite para ir lá e fazer uma apresentação e, poxa, eu expliquei para eles, cara, pelo amor de Deus, se nós que estamos lá, se nós que tentamos cuidar, né, do lugar. E já construímos toda uma história. Aquilo lá tem 20 anos, cara. Eu sei, brother, mas tem 20 anos. Mas eu falo pra vocês que vocês conseguiram um feito extraordinário, porque a gente sempre passou ali e aquela área realmente, assim, não tem outra palavra pra dizer, sempre esteve abandonada. Pois né? é. Teve uns meninos lá do Fardim, não sei, que foram lá e deram uma garibada. Agora, o próprio mirante em si, que construíram aquele monstrengo lá de cimento lá, nunca funcionou na sua plenitude. Muito pelo contrário, né? Virou negócio para nego fumar e se injetar ali. A rampa do mirante era para isso. Tinha uma fama terrível. Hoje, na avaliação do destacamento da Polícia Militar, nós conseguimos uma melhora no que diz respeito ao tipo de público que anda ali, de 80% na avaliação da Polícia Militar. Tá? Ainda sobra um ou outro que vai lá querer ferrar com a imagem do lugar diante de famílias e esse é o nosso trabalho. Porque a galera tem que saber o seguinte, o pessoal que é de Cachoeiro, Vargem Alta e região, cara, é muito bonito você passar ali, você vê os carrozinhos parados e famílias estando ali, o pai leva um filho para ver um voo, né, para ele pegar até amor pelo esporte, quem sabe, para promover, para ver coisas novas, tomar um café lá num lugar maravilhoso, um clima. Você sabe disso, né, Samuel? Numa conversa. As últimas 3, 4 pessoas que eu trouxe de fora, inclusive para você ser entrevistado aqui, eu levei lá. Nós paramos lá. Você lembra disso, né? Claro, eu lembro, agradeço o carinho que você tem. E é recorrente. Cara, passa gente do mundo todo lá. Ó, cachoeirense, se você acha que só tem visitante internacional na Feira do Mármore, em Cachoeiro, você tá completamente enganado. Parece muito gringo lá. Ali passa gente de toda parte do mundo o tempo todo, cara. Agora, de forma prática, Samuel, você já falou, iluminação, mas aí você falou da infraestrutura, tudo bem, check. Agora, em termos assim,
Você pensa, você vislumbra, ou a galera que você lida ali, vislumbra em fazer algo mais ali? Tem espaço para um tipo de infraestrutura maior do que a que tá ali? O que você vislumbra? Com total certeza. Tem uma casinha velha do lado, pegar, desapropriar aquilo ali e fazer um complexo ali de lazer com um restaurante. Você acha que tem espaço para isso? Sei lá. Tem espaço para isso. Você vislumbra isso? Com certeza. Ó, hoje, o principal problema do Mirante, em termos de sua estrutura logística, é o estacionamento. Né? Nós temos opções ali de se criar estacionamentos para desafogar o Mirante. Isso já foi colocado para vocês aí que são da política, vocês sabem do que eu estou falando, sabe? Muitas coisas que são possíveis ali. Agora, há de se levar em consideração que o nosso espaço parece grande, né, a rampa, mas é um espaço pequeno para comportar determinados tipos de estruturas. Seria interessante que o entorno, onde nós temos outros proprietários, também abarcassem essas ideias. Por exemplo, no passado, recente, nós colocamos a possibilidade de uma tirolesa, de um morro ali próximo, até próximo positivo à rampa, e operante. Uhum. Sabe? Mas aí invadiu o espaço aéreo. Não, o desenho foi concebido de forma que não haveria nenhum... Não, zero. Agora, caberia ali, ao invés... Porque ali já tem uma descida, uma rampa de voo, de tomar impulso natural, né? Escaindo ali, para quem nunca foi, é um gramado escaindo. Depois entra no perfil do Pó de Pedra lá, procura que entre as últimas mensagens tem uma que eu gravei lá. É um escaído, mas usando a próprio declive do terreno. Ali caberia fazer uma plataforma de lançamento reta, que o cara pegasse impulso e se jogasse no vazio? A ideia... Caberia isso lá? A ideia de uma rampa de asa delta, uma rampa de madeira, ela existe quando você não tem uma rampa natural. Entendi. Então, o que acontece? Por que são criadas aquelas estruturas de madeira que você vê aí por aí? É porque você tem um abismo e você não consegue fazer a decolagem de abismo. Então, Entendi. é criado, né, uma plataforma de madeira. Aonde existe um gramado para decolagem de parapente, a asa delta decola. Entendi. Tá? Então... não seria o caso. Não seria o caso. Porém, nós já pensamos nisso ao lado da rampa, do seu lado esquerdo, ali indo em direção ao Para ter restaurante. uma outra rampa. Para ter uma outra rampa, e ali sim, até por uma questão também de arquitetura, sabe? Termos uma plataforma de madeira. Agora a gente tem que ver como que fica essa questão no que tange a segurança. Porque hoje a rampa do Mirante ela é totalmente segura para crianças. Claro que as mamães não sabem disso, então quando elas entram lá e vê aquilo que parece um abismo, começa uma gritaria, não vai lá, fica aqui, mas as crianças podem andar à vontade, livremente, pelo gramado da rampa do Mirante. Que não vai cair. Pode dar um pulo lá embaixo, que não vai cair em lugar nenhum. A criação dessa plataforma aí já iria trazer uma outra demanda. Outro risco. Uma outra demanda, então isso vem sendo observado. Também é plano nosso colocar um balanço exatamente nessa área, um balanço infinito, para compor ainda mais o cenário e não iria atrapalhar em nada a operação. Enfim, poderia fazer um paisagismo melhor ali, né? Paisagismo. Cara, olha só. O paisagismo, caro amigos das prefeituras, é algo tão simples para os senhores, né? Há quantos anos a gente fala sobre isso, né? Bruno, cara, vou falar porca, de forma porca, o que tem lá hoje é nós. Não, mas não é pouco não, tá bonitinho lá, tá bonitinho, mas não... Pô, cara, tá, meu irmão, tá bonitinho, mas esse bonitinho, Bruno, bonitinho é um atraso ao potencial verdadeiro, Bruno. Tem que ter um projeto de desenvolvimento ali, né? Isso é nós somos uma mola encolhida, Bruno. Perfeitamente. É por isso que a gente está criando, Samuel, esses espaços. Quantos reais você pagou para estar falando nesse microfone aqui? 0. Pronto. A gente não cobra de ninguém para falar nada aqui. Todas essas pautas são espontâneas, não tem roteiro, a gente não ensaiou nada. É verdade, entendeu? Tal que ele está falando aqui é totalmente verdade. Então a gente está criando o espaço, tá? Eu e o Serginho, nós somos empreendedores, nós somos entusiastas da nossa cidade. Nós temos aqui a Casa Boa Vista, que virou uma opção brilhante para eventos que estava faltando em Cachoeiro, né, Orlandinho? As empresas têm vindo para cá e às vezes a gente empreende, a gente cria, o espaço está aqui, ó. Um investimento do caramba. E às vezes tem gente que quer lutar contra. Tem gente que acha ruim.
É incrível. Tem gente que complica. É incrível, cara. Entende? É incrível. A gente tá aqui gerando conhecimento. Olha quantas empresas acreditam nesse projeto, criando um canal de comunicação para o maior setor industrial do sul do estado. Quantos alunos você tem? Você ganhou o seu pão durante tantos anos porque o Granito trouxe recurso, trouxe renda para que alguém tivesse um ordenamento, um ganho que fosse capaz de comprar um equipamento que não é barato. Nós estamos falando de equipamento de 30 mil, de 50 mil, de 100 mil aqui. Nós não estamos brincando. Nós estamos aqui criando, gastando energia, ar-condicionado, com funcionário, gerando uma ferramenta para levar conteúdo e informação. E quando a gente faz o Pó de Pedra política aqui, a gente dá palco, a gente trata com todo... A gente não fica aqui espizinhando político, fazendo pergunta capciosa, a gente não fica botando o cara em saia justa aqui, mas querendo você, amado político, que você respeite os empreendedores dessa cidade. Vocês respeitem quem traz renda, recurso, quem traz conhecimento. Um cara que roda o Brasil inteiro aí, dedica uma vida, tá empreendendo para vender um cafezinho, aí tem dificuldade para botar a luz do cara lá, para chegar a água. E isso vai me consumir, por isso que eu evito aqui, porque eu acabo entrando na seara política e o nosso programa não é para isso. Mas de vez em quando a gente precisa dar um alerta para vocês, cara, que enquanto fica criando dificuldade, burocracia para vender facilidade, a gente tá aqui, cara, com apoio e abrangência dessas empresas aqui e de tantos outros empresários que acreditam nesse projeto, a gente gerando esse canal para sensibilizar você mesmo, político, você gestor público, você empreendedor também, que às vezes fica buscando aí, botando dinheiro em troço, vamos acreditar na nossa gente, vamos acreditar no nosso espaço, nos empreendedores e nos prestadores de serviço que vendem qualidade de vida, que vendem um aparato gigante da indústria do turismo, que está aqui o nosso querido Samuel, um cara guerreiro, visionário, um camarada que está aqui com todo bom grado aí, já estamos varando quase 8 da noite aqui, nós estamos aqui falando, nós estamos aqui nos dedicando, nos doando, porque a gente gosta do que a gente faz, a gente ama o que a gente faz. Essa é a minha palavra de desabafo aí. Meu irmão, eu vou te trazer aqui outras vezes para outros temas correlatos, para esse e para outros, para a gente conte com o Pó de Pedra aqui, a gente divulgar atividade esportiva, atividade recreativa. A gente está aqui para dar voz e visibilidade, não só a você, mas se você assistiu esse programa até o final, meu amigo, eu te convido a você se inscrever nesse canal, cara, é muito importante. O próprio YouTube dá o relatório pra gente e 70% da galera que assiste não segue, porque às vezes acha difícil de parar para ir lá se inscrever. Então, por favor, se inscreva no canal, o canal tá crescendo, o canal tá expandindo, mas é muito, muito precioso ter vocês aqui com a gente. É isso, meu amigo. Samuel, considerações finais aí sobre esse tema maravilhoso e magnífico aí, o voo da águia, o voo dos falcões. Esse foi um dos programas mais legais que eu já tive na minha vida. Tamo junto, moleque doido. Esse é o grande Samuel. Pô, valeu demais, Bruno, obrigado de coração pelo carinho do convite, me senti confortável em bater papo, tá? Foi muito legal mesmo e a todos vocês, meu muito obrigado de coração. Venham visitar a rampa de voo livre do Mirante e entendam por que ela é conhecida como a Montanha Mágica. Qual o cara que mais voou rápida e bate bola? Igual aquela... Como é que é? Aquela que aposentou... Não, pô, aquela que fazia o programa de entrevista, fazia o bate-bola. Fala pra nós. Como é que é? Que era casado com um bonitão lá, pô? A coroa. Esqueci o nome. Pô, a Marília Gabriela, pô. Marília Gabriela. O bate-bola. Quem mais voou na pirâmide, na montanha da mágica? Quem é o cara que mais voou lá? Cara, pô, eu tô lá desde que foi... Você, né? Não posso dizer isso, rapaz, mas eu mas acho é questão que de dizer. Tem um cara que voa mais, pô. É você, pô. É o cara que mais saltou daquela rampa lá. Samuel Almeida. Não, num dia... Não, aí é o Jean. O Jean decolou 9 vezes no mesmo dia. É mesmo?
O Jean é o recordista. Seguido de perto por Gabriel Santana. Agora com essa, Gabriel vai querer bater o recorde. Agora, Jean. quem é que voou mais longe, que fez uma doideirada, foi pegando térmica aí, foi parar na puta que pariu aí? Nós temos pilotos ali, o Bruninho Ferreira, pô, pousou no estado do Rio, saindo ali do Mirante. Isso, velho, doideira, hein? Pro Pô, lado do mar nunca dá pra ir, não, né? É mais difícil, Mais porque difícil, você né? tem a incidência do vento do litoral, né, que vai te barrando a tua penetração pro mar, então é mais recorrente para o interior. Pro interior, né? Mas tem voos maravilhosos. Pô, alguns anos atrás, 2 alunos meus decolaram, fizeram uma triangulação de 73 quilômetros, bateram Itabira, Cachoeiro, foram em Castelo, depois voltaram e pousaram no oficial do Mirante. Everton e Liebert, abraço, garotada. É isso daí. Já teve gente que pousou na cabeça do Itabira? Deus me livre, Bruno. Faz Tem isso como não, não, cara. né? Não, aí é complicadíssimo. Pô, né? velho, eu tô perguntando, eu sou leigo, cara. Não brinca comigo, não, pô. Porque é acidentado aquilo lá, né, cara? É pedra com árvores, né? Isso aí. Então, você pode até parar lá, difícil é você sair de lá, né? Depois Depois né? você não consegue pular, né? Não, depois... Só se for os malucos descer. do Wing Suite. aí, Já desceu. aí que tem... Aí, ó, teve um cara que já desceu, tá vendo? Eu não tô falando. Não, ele subiu e desceu de wingsuit. Desculpa. Foi dois, inclusive. Aliás, isso dá uma matéria... Você sabe que tem escada lá, né? Eu ouço dizer que tem. Foi uma matéria... Foi uma situação polêmica, né? Diz que tinha uma igrejinha lá, acabaram com a igrejinha. Não. Cruzeiro. Cruzeiro. Tinha um cruzeiro, então, tem uma escada. Essa escada, inclusive... Pô, bicho, essa escada salvou uma equipe de alpinistas de Niterói que se escalaram Itabira, só que o tempo virou, choveu, eles não tinham como fazer a descida rápido e tal. Desceram pela escada, mas isso aí é uma outra história, uma história que merece a sua pesquisa, hein, Bruno? Ué, pô, me ajuda aí, pô. Eu não faço nada sozinho, não. A escada do Itabira, tem uma escada lá, cara, que vai até o topo. E aí? Ezequiel Vieira, um herói. Um herói. Tá vivo ainda? Porra, então traz ele aqui, pô. O Gabriel veio, ele veio junto com o Gabriel. O Ezequiel que montou essa escada? Ele. Ezequiel teve aqui já, pô. Pô, cara, isso aí rolou. Bicho, ó. Só não dá pra subir nela, né? Complicado. Subir é complicado. Dá. Mas é que tá fechada, né? Tá fechada, rolou situação de Ministério Público e tudo mais. Invocaram com a escada que o cara colocou lá. 30 anos atrás. Não, cara, essa escada tem 2, 3 anos. Por aí. Bom, estão fazendo agora um parque turístico ali no Frade, né, velho? Que estão calçando, né, velho? Voltamos. Falei com o Eliezer Rabelo, hein? Vargem Alto, amigo, querido meu, Eliezer Rabelo. Rapaz, assim como falei de novo com o Cachoeiro, com a secretária de Turismo. Que não tá mais lá, né? Eu não tenho essa informação, mas saiu, né? Então, eu comentei com a Lorena. Novamente, nós vemos vocês drenando energia, esforços para outras situações, com o Mirante precisando só... Pô, cara, só de uma... Dá vontade até de chorar, né? O negócio na beira da pista ali, facinho de resolver. Bicho, enquanto você tava colocando uma verve mais enérgica aí na tua oratória sobre política, eu quase chorei mesmo. Pô, irmão, eu sei. Sabe por quê? Porque, porra, cara, você fala... Porque você vive a parada. Irmão, eu vivo a parada. Deixa eu te falar uma parada. Eu não quero ser famoso. Não quero ser rico, poderoso, o Camilo Collor de Cachoeiro. Não, escuta. Presta atenção nas minhas palavras. Não quero nada disso. Eu não quero ser bajulado. A única coisa que eu quero é que o dia que eu passar dessa pra melhor, alguém da sociedade reconheça. Pô, passou um cara por aqui chamado Bruno Ramos e esse cara fez de tudo pra poder contribuir. Eu montei um projeto há uns tempos atrás chamado Eu Amo Cachoeiro. Montei uma puta visão. More, invista e visite. Chacoalhei aí o brilho de muitos políticos. Eu não vou nem começar a falar disso. Aí jogaram meu nome. Jogaram não, foi por minha livre e espontânea vontade. Mas assim, eu fui alçado a pré-candidata a prefeito na época. Não era essa a minha pretensão. Tanto é que eu não vim depois. Tanto é que eu não sei nem se venho mais a político, candidato. Porque você bota na balança e você vê, cara, ou você mexe com isso ou você não mexe com mais nada. Mas montei um projeto para sensibilizar as pessoas do que tem que fazer.
Sempre morei em Vitória há muitos anos. Trabalho com o Margarito levando o nome dessa cidade pra tudo que é lugar. Cara, eu quero... Agora nós montamos esse canal aqui, o primeiro e até então único. Talvez vai ser o único por muito tempo, porque pra montar uma estrutura como essa aqui, meu irmão, é muita grana que tem aqui de equipamento, de estrutura, de investimento e de vontade de fazer. Né? Porque muita gente acha bonito. Eu tava na feira, na Marmomac em São Paulo, nós fomos convidados, botamos o estúdio lá. Teve um cara, até um conhecido meu, de uma deselegância, para falar o mínimo, para não falar um palavrão aqui e nem me exasperar. Mas uma deselegância brutal, chegou para mim e falou: rapaz, você roubou minha ideia, eu tinha essa ideia. Rapaz, no meio do saguão lá, sabe por que eu virei para ele? Falei bem alto. Falei: porra, a ideia é sua, velho? Por que você não pegou essa porra e não fez? Por que você não pegou e não fez, pô? Vai pro meio da merda, rapaz. Vem com conversa fiada. Aí ele ficou achando que eu tava brincando. Tava brincando, não. Falei: brincadeira idiota. Pega e faz, pô. E vou te aplaudir. Me chama pra ir lá que eu vou. Agora os caras vêm com as conversas. Ninguém tem coragem de fazer, não, entendeu? Eu sei do que Se você sai de lá, bicho, você morre. Duvido que outro cara vai pegar e vai montar o que você montou lá. Eu tô falando isso sem conhecimento de causa profunda. Eu conheço o que eu vejo. E eu convido pessoas para estarem aqui que têm algum grau de relevância, que contribui para o crescimento e desenvolvimento dessa cidade. O que você faz é importante. Você falou mais de uma vez aí, você citou o exemplo do Zildo. O Zildo era um cara que ele me falou e não negou nada disso, ele fala isso publicamente, que estava aí com obesidade mórbida, né, quase aí, tava sedentário, cheio de problema de pressão, de não sei o que lá. Porra, o cara tá lá vivo, o cara que gera emprego, o cara que gera renda, um cara que passou o apertado nessa cidade, agora tá passando colhendo o que plantou, positivamente falando. E é um cara que tá aí, que investe na cidade e tá lá usando o benefício de ter um instrutor como esse. Você acha que toda cidade do Brasil tem um cara do gabarito desse cara aqui? Esse cara aqui tem condição de dar instrução em qualquer lugar que ele tiver. Domingo, eu e Suzana, minha esposa, a gente tava lembrando que meu filho perguntou: mãe, qual foi a coisa mais radical que você já fez? Aí ela lembrou que a gente esteve no Chile, né? E descemos de raft, né, no Cajón del Maipo, lá no Chile. E lá no Chile, você passa por uma instrução, lógico que não é nada aprofundado, mas eles instruem como que você vai se comportar no raft, porque o rio é caudulento lá, tem muitas... corredeira, não é fácil, não, é perigoso, tem perigoso, risco. E aí a gente passa pelas instruções, e aí a minha esposa lembrou, até procurou a foto e postou até atualmente, né? E tinha um instrutor brasileiro lá, que inclusive conhecia os rios desse rio que desce em Vitória ali, tem o Santa Maria e tem o Jucu, né? Rio Jucu. Rio Doce também mais pra cima. Não, mas ele conhece. Conhece as corredeiras, ele já fez raft ali no Jucu e tal. O Jucu tem corredeira pra cima. Foi no Jucu. Aí ele falou: pô, o cara tava lá. Esse cara aqui podia estar na Europa uma hora dessa, na Bélgica, na Suíça, muitas vezes muito bem remunerado, valorizado, às vezes com a foto na capa das revistas do mundo inteiro. Tô falando isso, cara, na boa aqui, não porque você, por escolher estar aqui, que você é maior, menor, mais fracassado ou mais bem sucedido. Não é disso que se trata. Tô falando que você tem um conhecimento e tem uma bagagem que poucas pessoas no Brasil e no mundo têm. Conta no dedo quantos caras que tem o mesmo credencial que a sua. Não tem, irmão. Não tem. Então, a gente precisa valorizar as pratas da casa, a gente precisa dar honra a quem tem honra, isso é um princípio bíblico, e a gente tá aqui criando espaço. Por isso que eu tô falando, a única coisa que eu quero é que vocês lembrem disso. Pô, Brunão, porra, botou pra quebrar nisso aí, ele deu moral pra quem era prata da... A gente fica aqui, cara, às vezes, querendo dar voz, cara, pra um cara que é influenciador, pra um cara que cresceu. Porra, tem muita gente boa, tá? Eu não tô generalizando, a gente é muito bem sucedido com isso. Mas tem uns caras que acham difícil, acham que, porra... Ele quer olhar o seguinte, meu irmão, ele olha assim, quantos seguidores ele tem, quantos seguidores que o Pó de Pedra tem. Se a gente tiver menos que ele, eu já não sirvo pra ele estar vindo aqui. É assim que funciona. Pra alguns otários aí. E aí, eu tô falando isso, eu até entrei no desabafo aqui, mas porque a gente tem sangue na veia, pô. Sabe o que eu tenho feito, velho? Sabe o que eu tenho feito? Pra quando vem esses caras que vêm tirar onda? Pô, meu irmão,
É uma vez só. Não tem segunda, não tem terceira. Agora, nós sabemos o que nós estamos plantando aqui. Nós sabemos o canal que a gente está criando, a gente sabe qual é a contribuição que nós estamos dando para o setor e para todo o arcabouço de negócio e de atividades que estão correlatas a isso. Então fica aqui meus votos que vocês políticos, você sociedade civil, valorizem o nosso querido Mirante. Eu posso falar de boca cheia, passo lá sempre que posso com um convidado diferente. Samuel é prova disso, testemunha disso, está sempre lá, né? Ele conduz o café, ele, a senhora, sua esposa, a senhora, sua... Paulinha, um abraço para Paulinha. E para toda a galera que ama o esporte, você assistiu a gente até o final, muito obrigado. Já curta, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo, esteja aqui sempre conosco. Estamos aqui de braços abertos para receber o Voo Livre. Quando tiver atividade ali, eventos, manda para nós, vamos estar junto. Precisar da gente montar projeto aí, vamos para cima. Porque aqui com a gente nós temos um lema, né, Orlandinho? Você já sabe qual é o nosso lema, meu querido? Não. Vamos fechar ou você quer falar mais alguma coisa? Não, pode fazer o fechamento. Obrigado. Então, obrigado a todos. Bons ventos. O fechamento é o seguinte: falar de pedra ficou mais leve. Ah, que massa. Pô, top. Tamo junto, volte mais vezes, siga a gente aí. Valeu!